Pai, obrigada, Senhor, por mais esse domingo. Nós estamos reunidos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Vem abrir a nossa mente, clarear as nossas ideias, para que possamos captar bem a mensagem, Deus. Sim, Deus. Fala através do seu filho, pastor Saulo, ele vai, através dele que nós vamos, Senhor, estudar a metade a continuação do capítulo 14, Pai. Abençoa todos nós que estamos aqui, dá-nos um domingo abençoado e te agradecemos por tudo, meu Deus. Obrigado e amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, meus irmãos. Como sempre, né? É muito importante contar com a participação de vocês nas experiências, naquilo que vocês entendem da palavra, para que nós possamos crescer juntos, né? Para que nossa aula se torne uma aula mais dinâmica, apesar de ter algum conteúdo que eu vou estar adiantando com os irmãos, mas é importante que tenha também a participação dos irmãos para a gente poder desenvolver e aprender cada vez mais, porque nós crescemos muito com aquilo que o Senhor tem falado na vida de cada um dos irmãos. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 14 do Evangelho de Marcos, estamos já nos aproximando do final, lembrando que o capítulo de Marcos é um capítulo que tem mais de 70 versículos, então a gente não quer passar correndo demais, não vamos tratar versículo por versículo, mas vamos buscar as principais informações do texto. Então, só para fazer uma revisão rápida do capítulo 14, na semana passada nós falamos sobre o fato de que o capítulo 14 de Marcos, ele desenvolve os dias da quarta e da quinta-feira, antes, né, do dia da Páscoa, que é a sexta-feira, no qual o Cordeiro Pascal deveria ser sacrificado, deveria ser morto, né? Lembrando a questão da festa da Páscoa, tá? Então, nós mencionamos qual o panorama geral de tudo que estava acontecendo, daquele contexto no qual as multidões vinham de todas as partes em direção a Jesus, as autoridades religiosas procuravam tirar a vida de Jesus porque já estavam cansados de ouvir a sua mensagem, vendo quanto ele crescia, quantas multidões iam até ele, o recebendo como profeta, né? Os discípulos admirados com tudo o que viam, mas mesmo entre os discípulos existia aquele que nós conhecemos como Judas Iscariotes, que era aquele que viria trair o Senhor Jesus, né? Mas Jesus, mesmo ciente de tudo aquilo, conforme nós vimos, né, com base de Isaías 53, foi humilhado, mas como cordeiro foi levado, como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Né? Enfatizamos que, enquanto algumas pessoas buscavam o Senhor Jesus, existiam os religiosos que, mesmo tendo conhecimento da palavra, não identificaram o Senhor Jesus e permitiram que a maldade encontrasse espaço no seu coração. Né? Nós mencionamos a questão da Páscoa, que ela acontece no mês de Nissan, entre o final de março e começo de fevereiro. Né? Lembramos que a morte do Senhor Jesus ocorreu na plenitude dos tempos, a vinda do Senhor Jesus ocorreu na plenitude dos tempos, e por mais que os religiosos queriam matá-lo depois da Páscoa, coube ao Senhor que ele morresse no dia da Páscoa, porque ele está no domínio de todas as coisas, e Jesus ele deveria morrer exatamente no dia que o cordeiro seria imolado, e seria sexta-feira, ou seja, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Lembramos e fizemos menção daquela situação lá na casa, lá na casa de Simão, o ex-leproso, né? Na qual Maria, ela quebrou um vaso de alabastro e derramou nardo puro, né? Um azeite precioso, perfumado sobre o Senhor Jesus, oferecendo ao Senhor Jesus ali a sua oferta de gratidão, de amor, preparando o Senhor Jesus para a sua morte, né? E ali foi levantado uma discussão em relação à questão dos pobres. E nós mencionamos, né, que o Senhor Jesus sempre se preocupou e se importou com os pobres, mas ele, conhecendo que o motivo que estava gerando aquela discussão, e nós sabemos que o motivo é que Judas ele era ladrão e era o tesoureiro daquele grupo. Então, ele desviava o dinheiro que entrava ali como oferta. Então, o Senhor Jesus conhecia e tal, e ele em momento algum, ele permitiu que essa mensagem, né, tirasse a ênfase principal, que era aquela expressão de amor, de adoração daquela mulher abençoada, que era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, que soube escolher a melhor parte. Então, a gente fez ali divisão entre a luz e as trevas. A posição de Maria em adorar o Senhor, em bendizer ao Senhor, e a posição de Judas, né, se levantando contra
contra tudo que estava acontecendo, porque o seu coração era um coração maldoso, um coração que buscava o lucro pessoal, né? E a gente vai ainda discorrer um pouco mais sobre isso. Então, também tratamos da postura de Maria, que escolheu a melhor parte, né? Que tinha sensibilidade, que tinha ali o desejo de oferecer o seu melhor para o Senhor, oferecendo ali algo muito grande, muito precioso, né? Uma oferta que era equivalente a meses, talvez um ano de trabalho de um trabalhador comum, era o valor, né, que foi oferecido por meio daquela oferta de gratidão, ou seja, ela ofereceu o seu melhor ao Senhor em adoração e expressão de amor. Muito bem. Falamos sobre a questão da traição de Judas, né, ao Senhor Jesus, né, porque ele tinha um coração completamente contrário à essência do que o Senhor Jesus ele pregava, ele anunciava. Nós já mencionamos que, infelizmente, ele abriu seu coração e Satanás entrou no seu coração, fazendo com que ele tomasse aquela atitude. Mas também mencionamos que, apesar de os religiosos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, se levantarem para tirar a vida do Senhor Jesus, apesar de eles terem tido o auxílio de Judas para que isso acontecesse por meio da traição, nós também mencionamos que quem permitiu que o Senhor fosse à morte, fosse entregue à morte, foi o próprio Deus. E até mencionamos uma frase bem interessante, só para recapitular, que diz o seguinte: antes que houvesse luz, houve cruz. Ou seja, Deus, o próprio Senhor, nosso próprio Deus, ele foi quem ofereceu o Senhor como oferta, né, de amor, como sacrifício pelos nossos pecados. E a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso hoje. Porque agora nós entramos aqui a partir do capítulo 12, e eu vou ler apenas o versículo 12 para vocês, do capítulo 14 de Marcos, que diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, entramos aqui agora, irmãos, num período chamado de preparação da Páscoa, né? E aí é onde nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, ele como cordeiro pascal, o cordeiro oferecido pelo Pai, né, precisava morrer e se entregar exatamente no dia da Páscoa. Então, eu vou pedir ao Gabriel, o Gabriel é nosso leitor oficial, tem a Rosalina também, mas eu vou pedir inicialmente ao Gabriel que nos abençoe lendo aqui esse slide, para a gente começar a discorrer sobre a importância e sobre os preparativos da Páscoa naquela situação. Vamos lá. Os preparativos para a Páscoa. Primeiro, Cordeiro Pascual. Lembra o sangue aspergido nos umbrais das portas. 2. Os pães asmos, sem fermento, lembrava a urgência da saída do Egito. 3. A taça de água salgada, as lágrimas derramadas no Egito e o Mar Vermelho. 4. Ervas amargas, o sofrimento e a escravidão de 4 séculos no Egito. 5. Uma mistura de frutas, a obrigação de fazer tijolos de barro e palha. Não precisa. 6. 4 copos de vinho lembravam as promessas divinas registradas. Muito bem. Olha só que interessante, né? A gente, quando fala de Páscoa, pensa logo em chocolate e coelho da Páscoa. Mas a Páscoa judaica, né? Nada tem a ver com esse apelo comercial. E ela te traz toda uma simbologia, os elementos que eram e que são utilizados na Páscoa judaica, a exemplo do Cordeiro Pascal. O que lembra? Lembra a situação, né? Nós sabemos que a Páscoa é a festa da passagem, onde o povo saiu da escravidão do Egito, indo em direção à terra prometida, né? O que lembra o Cordeiro Pascal? O sangue que foi aspergido daquele cordeiro, ele foi aspergido para livrar o povo do anjo da morte que passou e matou os primogênitos no Egito, com uma 10ª praga. Os pães asmos, por que o pão era sem fermento? Porque não dava tempo para esperar o pão, a massa levedar. O Senhor falou, olha, saiam depressa, peguem tudo que vocês têm, inclusive a própria refeição era uma refeição rápida, era um fast food. Não comam rápido, não deixem nada para trás, peguem tudo que vocês têm e saiam do Egito e vão em direção à terra prometida. Né? Pães asmos, pão sem fermento, demonstrando a pressa.
a taça de água salgada, que é um dos elementos que a gente talvez nem conheça, né, da Páscoa judaica. Tem uma taça de água salgada. Acho que ninguém gosta de tomar água salgada, né? Mas olha só, ela lembra, ela traz à memória daquele povo as lágrimas derramadas lá no Egito, do sofrimento, da angústia dos 400 anos de semi-escravidão que aquele povo viveu. A travessia do Mar Vermelho. Então, é algo assim muito representativo que traz ao coração e à imagem daquele povo tudo aquilo que foi sofrido, tudo aquilo que foi passado. As ervas amargas, o sofrimento e a escravidão de 4 séculos. A mistura de frutas, era uma mistura de suco com frutas que eles comiam, lembrava os tijolos, né? A gente lembra que o povo de Israel era obrigado a fazer tijolos ali no Egito para as construções que eram feitas ali naquele lugar. E agora, alguns vão gostar desse 6º item, que são os 4 copos de vinho. Olha só, eram 4 copos de vinho, então era uma festa bem regalada, bem regada a vinho, né? E aí a gente vê que o Senhor Jesus ele vai importar alguns desses elementos para dar início, então, à sua ceia cerimonial, né, que foi instituída na própria Páscoa. Tá? Quarta-feira, tudo isso estava acontecendo na quarta-feira, a preparação da Páscoa. Então, aqui, irmãos, a gente percebe aqui no capítulo 14, do versículo 12 até o versículo de número 16, que o Senhor Jesus ele teve o cuidado nessa preparação especial dessa Páscoa. Essa foi uma Páscoa diferente, porque foi nessa Páscoa que o Senhor Jesus instituiu a sua ceia, a ceia memorial. Então, até a preparação dessa Páscoa nos mostra que o Senhor Jesus sabia tudo que estava por vir. Eu vou pedir que outra pessoa lê para a gente esse slide, por gentileza. Posso ler, pastor? Vamos lá. Quinta-feira, preparação da Páscoa no cenáculo e celebração da ceia do Senhor. Os discípulos iriam até a cidade de Jerusalém. Um homem carregando um cântaro, deveriam segui-lo. Encontrariam um lugar espaçoso que seria na casa de João Marcos. Olha só que interessante, irmãos. O Senhor Jesus falou com os discípulos, olha, vão até a cidade é Jerusalém, tá? onde foi celebrada a última Páscoa. Lembrando que esses preparativos já foram na quinta-feira, na véspera da Páscoa. Isso é relevante, é importante, né? O que o Senhor Jesus falou? Olha, vão até lá, e quando vocês chegarem, vocês vão ver um homem carregando um vaso. Só que não era comum um homem carregando um vaso de água, provavelmente um servo, provavelmente um escravo. Falou, olha, quando vocês virem esse homem, sigam-no. E na casa que ele entrar, vocês entrem também, digam, olha, o Senhor mandou que a gente viesse para preparar aqui um local para a Páscoa. Essa pessoa vai mostrar para vocês um lugar específico. Irmãos, o Senhor Jesus tinha consciência de tudo que estava por vir. Se tudo isso foi revelação do próprio Espírito Santo a ele, nós não sabemos. Se ele já havia premeditado, já deixado tudo organizado, nós não sabemos. Podemos compreender de que há algo espiritual nesse contexto, porque como é que ele saberia que, quando ele chegasse na cidade, teria um homem carregando um vaso nas costas, carregado com água, né? Então, a gente percebe que tem uma conotação espiritual em tudo isso, né? Meus irmãos, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. E ele, nos mínimos detalhes, nos acompanha. A gente percebe aqui os mínimos detalhes, tá? Então, vamos para frente, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. A bacia do lava-pés, nós não encontramos aqui em Marcos a menção de que o Senhor lavou os pés dos seus discípulos, mas se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 13, você vai ver que esta ceia cerimonial foi algo marcante, foi algo diferente, foi algo que marcou a vida daqueles homens e que trouxe alguns elementos ali da própria Páscoa, né, nos mostrando que algo novo estava acontecendo, algo muito relevante nessa ceia, tá? Então, essa preparação foi muito especial, foi muito importante, mas aqui, a partir do versículo 22, não, aqui já é a ceia do Senhor, vamos lá. Aquela seria uma cerimônia marcante, uma despedida triste, mas vitoriosa, porque a ressurreição era certa. Ora, a festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Então, quando a gente olha aqui para a cerimônia da ceia, a gente percebe o cuidado do Senhor Jesus, a humildade dele. O texto lá de João 13 diz que ele tirou a parte de cima da sua roupa, ficou desnudo da cintura para cima, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Foi uma cerimônia especial, foi algo marcante. O texto menciona que Pedro falou, não, Jesus, de forma alguma eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Pedro, como era muito atirado, falou, não, Senhor, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Não, Pedro, não é necessário que eu lave tudo, simplesmente os pés, porque vocês estão prontos, né? É só os pés que precisam ser lavados. Então, Jesus ele nos dá ali uma lição de humildade, de carinho, demonstrando que a função daquele que serve, daquele que veio como líder é servir. Então, que possamos ter esse coração voltado para o Senhor Jesus, compreendendo, né, a essência do serviço mútuo, né, que nós precisamos desenvolver uns para com os outros, né, considerando sempre aquele que está ao nosso redor como sendo maior do que nós. Tá? Vamos lá. Então, aqui o Senhor Jesus, ele institui... Estou adiantando o texto aqui. Vamos lá. A indicação do traidor. Se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 14 de Marcos, você vai ler, a partir do versículo 17 até o 21, que o Senhor Jesus ele indica quem seria o traidor. Mas eu vou pedir que alguém que esteja com a Bíblia aberta, leia para a gente o versículo de número 19, de Marcos 14. Quem pode ler para a gente? Marcos 14, 19. Aflitos, eles protestaram. Certamente não serei eu. Só isso, pastor? Na minha Bíblia só na minha tradução, Hum. Alguém tem outra tradução aí? Além da Rosalina, que possa ler? Na minha tradução diz assim, o Tiago vai ler para a gente. Diferente. E eles Posso ler? começaram- Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram, com certeza não sou eu. É isso? Na sua tradução, diz assim, olha só como é que diz na minha tradução. O Tiago vai ler para a gente. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Olha só. Na tradução de vocês tem uma negativa, é isso? Como é que está essa tradução? Na minha Lê novamente, Gabriel. Com certeza não sou eu. Com certeza não sou eu. Na tradução da Rosalina, como que está? Certamente não serei eu. Não serei eu. Então, vamos fazer o seguinte. A minha tradução é o seguinte, há uma dúvida, há um questionamento. Né? Eu não tive cuidado de pesquisar em outras traduções, não. O Tiago vai ver em outra tradução aqui. Mas nessa tradução em que eu preparei aqui o estudo, há uma dúvida. Eles começaram a se questionar, porventura sou eu? Né? Será que eu serei o traidor? Ou seja, se levantou no meio daquele grupo uma dúvida em relação a isso. Na tradução de vocês está dizendo que não há negativa. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu preciso ver esse texto com mais cuidado, irmãos, para a gente depois tratar sobre ele. Tá? Na minha tradução aqui há uma dúvida. Eles estão questionando. Senhor, será que sou eu traidor? Será que é você? Né? Então aqui surgiu uma dúvida. Vê aí, Thiago. Porventura sou eu? Qual Pastor, que é a tradução que você na está lendo? NVI aqui... A NVI, boa. Ó, NVI. Desculpa, na NVI está dizendo assim, com certeza não sou eu, né? Tem a negativa, mas tem a afirmação de que não é, né? E Já outra tem coisa são as afirmativa, outras né? que perguntam para Jesus ser... Olha, eu estou lendo aqui Né? na Almeida Revista e Atualizada. Né? João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Dentro dessa tradução de João Ferreira de Almeida, há um questionamento. Na NVI, que é a nova versão internacional, há uma afirmação. Então, a gente vai pular essa parte, depois eu trago para vocês com mais cuidado, eu vou para um comentário exegético para a gente identificar melhor esse texto. Tá? Mas o que surgiu é o seguinte, de acordo com a minha tradução, surgiu uma só um dúvida. comentário rapidinho. Diga. É assim, bem rapidinho, não querendo interromper. Pode falar, Eu pastor. abri aqui na King James,
em português aqui, na King James, está: é certo que não serei eu. Interessante, ela é afirmativa e é negativa ao mesmo tempo, né? Mas dizendo que o próprio discípulo dizia: com certeza não vou ser eu, Então, alguns esse estavam se traidor. isentando É ali, né, de que interessante, não seria ele o traidor. né? É. E ele Bem, falava: é certo que não serei eu. Né? Mas aí é o seguinte, nos versículos 18 e 20, o Senhor Jesus ele já direciona e afirma: será aquele que está pondo a mão comigo no prato? E aí ele já entrega para Judas, né, ali um pedaço do pão, né, e fala: olha, aquilo que você tem que fazer, vai e faça. Então o Senhor Jesus não estava acusando os seus discípulos, mas ele sabia exatamente qual seria o discípulo que viria a traí-lo. Né? Então, nem o traidor foi surpresa para o Senhor Jesus. E olha só a fala que o Senhor Jesus traz, aqui no versículo 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Jesus, em momento algum, ele estava colocando a culpa sobre os seus discípulos ou demonstrando que ele não sabia de quem se tratava. Ele sabia exatamente o que se passava no coração de Judas. Né? E falou: olha, aquilo que você tem que fazer, vá e faça. Né? Então, aqui a gente lê aqui nesse outro slide, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, a gente encontra aqui três possibilidades, três aplicações desse texto. A primeira diz o seguinte: quando nossos planos e nossas motivações são maldosas, abrem-se portas para o mal. É muito comum a gente querer julgar Judas, tentar julgar Pedro, porque traiu Jesus, conforme veremos a seguir. Mas, irmãos, precisamos vigiar a porta do nosso coração, né? E não abrir o nosso coração para o mal, porque o mal ele busca realmente infiltrar. Aonde não há brecha, ele está tentando se infiltrar para que, de fato, ele ganhe espaço. Né? A letra B diz assim: os meus desejos são imprevisíveis e podem trazer consequências sérias. Jesus diz: melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido. Ou seja, aquela consequência traria, né, um resultado terrível na vida daquele que viesse a traí-lo. Os planos de Deus são sempre realizados, mesmo através dos piores acontecimentos. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, o Senhor ele se utilizou de Judas? Sim, ele sabia qual era a índole de Judas. Ele sabia a maldade que estava no coração de Judas, assim como a maldade que estava no coração dos escribas, dos fariseus, né, dos sacerdotes. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? A gente percebeu que há aqui uma certa divergência nas traduções, uma dá uma conotação, a outra dá uma outra conotação. Por isso é importante, sempre que a gente estudar a Bíblia, irmãos, sempre buscarmos outras versões, né, para a gente buscar qual é o texto mais próximo, para a gente se aproximar e compreender a essência daquilo que está sendo pregado. Pastor, Rosalina. aqui na minha Bíblia, Depois, pastor Emerson. no capítulo, no versículo 21, está dizendo assim: pois o filho do homem deve morrer. O que seria filho do homem? Se Jesus é filho de Deus. O Filho do Homem é um dos nomes do Senhor Jesus, é um dos nomes que ele próprio dá a si. Né? Jesus ele tinha a prática de chamar a si próprio como Filho do Homem. Olha só, perceba que está escrito na sua Bíblia Filho do Homem com letra maiúscula, certo? Porque isso Jesus mesmo. ele é o Filho do Homem, porque ele veio em carne, mas ele também é o Filho de Deus. Tá? Por isso o termo Filho do Homem está em maiúsculo. Tá? Então, Jesus ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é o Filho de Deus. Tá? Mas também é o Filho do Homem, porque ele também é plenamente homem. Então, ele próprio se atribui a si próprio esse nome de Filho do Homem. É um dos nomes messiânicos de Cristo. Entendi. Tá bom? Pastor Emerson, pode falar, querido. Eu queria comentar rapidamente isso, uma coisa que a gente às vezes nunca imagina, né? Mas Deus usa até a vida do ímpio a favor da sua vontade e do reino. Deus endurecia o coração de Faraó quando queria, para poder mostrar
as pragas, mas para principalmente mostrar para o povo egípcio que ele era Deus, que havia Deus em Israel. Então, às vezes a gente pensa que Deus só pode usar o cristão, a vida do crente, que é alguém que está ali a serviço dele, mas eu quero só lembrar esse detalhe também, que Deus usa inclusive o ímpio, até para nos abençoar em muitas situações. Verdade. Muito bem colocado, pastor Emerson. Né? O nosso Deus é soberano, ele usa quem quer. Né? Agora, isso, conforme nós falamos semana passada, não isenta as pessoas das suas próprias decisões, tá? Porque o ser humano possui o livre-arbítrio. Né? Ontem na aula de pós-graduação, nós falamos sobre arminianismo e calvinismo. Uma das doutrinas calvinistas é de que o homem não possui livre-arbítrio. Deus é soberano e tudo já está predeterminado por Deus. Eu não creio dessa forma, irmãos. Então, não me descrevo como um calvinista nem como um arminiano, porque eu não fecho 100% com nenhum dos dois. Talvez um calviniano, vamos colocar assim. Né? Mas eu sou um estudante da palavra. Então tem coisas que não fecham. Eu creio que Deus é um Deus que leva em consideração a opinião do ser humano. Né? Por isso, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Não seremos salvos por elas, mas seremos julgados por elas. Tá? Bom, mas para a gente ganhar tempo, não dá para a gente focar toda a aula, até poderíamos ficar a aula inteira só num versículo, só numa parte do texto, porque a Bíblia é muito profunda e tem muitas nuances e muitas aplicações dentro de qualquer texto. Mas nós vamos aqui agora partir para o versículo de número 22, que fala sobre a ceia do Senhor. Eu vou pedir que alguém leia para a gente, versículo 22 do capítulo 14. Vou ler, pastor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Amém. Você pode ler o 23 também, Rosalina, para a gente? Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Muito bem. Aqui nós vemos aqui a instituição da ceia memorial. O que Jesus fez? Ele pegou dois elementos importantes da Páscoa, né, e trouxe uma nova simbologia, uma nova aplicação ao instituir a ceia memorial. O primeiro elemento foi o pão. Só que olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus não cortou o pão, não pegou uma faca e cortou o pão, ele partiu o pão. E isso é interessante, porque dentro da cultura judaica, cortar o pão é uma irreverência diante de Deus. Então, o pão foi partido. O pão foi partido. Isso é significativo dentro da tradição judaica. Né? Porque o pão, ele representa o quê? A dádiva de Deus do alimento, do sustento. Deus, ele quando faz um pacto com o seu povo, ele concede ao povo uma língua, ele concede ao povo uma terra, e ele concede ao povo pão. São três elementos fundamentais importantes no contexto de uma nação. Possuir uma língua que define ali aquele povo como sendo de fato um povo, né? A cultura daquele povo, define para aquele povo uma terra, um local para residir. E o pão é o sustento. Por isso o pão deveria ser partido e não simplesmente cortado. Então, o pão nós sabemos que representa, né, o corpo de Cristo que foi partido, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Então, vamos lá. Outro elemento foi o cálice, conforme a Rosalina leu para a gente. Só que esse cálice, na Páscoa judaica, conforme nós falamos, eram 4 cálices. Né? Então, servia-se o vinho 4 vezes. Só que o evangelista Marcos, ele se utiliza talvez da última vez que Jesus ele entrega, que ele distribui aquele cálice. E nesse momento, Jesus ele traz algo muito significativo e marcante, né, na história da igreja, na história do povo de Deus. Porque ele diz que este cálice é o novo pacto. Esse cálice é a nova aliança pelo sangue do cordeiro que seria vestido na cruz. O que é o novo pacto? O que é a nova aliança? Quando nós olhamos a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antiga aliança e nova aliança. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jesus, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu estou inaugurando aqui agora um novo testamento, uma nova aliança a partir do meu sangue, porque o sacrifício de Cristo na cruz é completo. Né? A gente lê na palavra um texto que menciona o seguinte, que o fim da lei é Cristo.
E a gente muitas vezes interpreta esse texto de maneira errada. Imagina que em Cristo acabou a lei. Mas não é isso. A palavra o fim da lei é Cristo, quer dizer o seguinte, o propósito da lei se cumpre em Cristo. Então, a partir de Cristo, a partir do sacrifício oferecido por ele na cruz, a partir do sangue da nova aliança, nós passamos a viver na dimensão de um novo pacto, na dimensão de um novo testamento em Cristo Jesus. Então, algo muito significativo, né, esses dois elementos, porque Cristo é o propósito, Cristo é o alvo da lei. A partir dali, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, né? Fomos isentos do jugo da lei, mas vivemos, mas essa lei continua tendo efeito nas nossas vidas, mas de uma maneira reinterpretada pelo Senhor Jesus. Jesus, ele traz uma reinterpretação da lei, mas aqui ele inaugura, então, a nova aliança. Mas algo que é significativo na ceia também é que Jesus, ele por 2 vezes, ele agradece ao Pai na ceia. Ele ora pelo pão e depois abençoa o cálice, ora também pelo cálice em gratidão a Deus. Irmãos, e aqui a gente recebe uma outra lição importante. Isso é significativo também. O Senhor Jesus sabia o que o aguardava. O Senhor Jesus sabia o que estava por vir. Porém, entretanto, contudo, ele agradece ao Pai. Ele tinha um coração grato. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquilo que foi preparado desde a eternidade, antes que houvesse luz, houve cruz. Desde a eternidade, o projeto que Deus havia planejado para resgatar essa humanidade que um dia iria se corromper em função do pecado, estava prestes a acontecer. Jesus já estava agradecendo ao Pai, mesmo sabendo o preço que ele deveria pagar. Olha como é significativo e como é importante, né, nós compreendermos a essência de como a ceia, né, que a ceia memorial foi instituída. Eu vou pedir que alguém leia aqui para a gente esse outro slide, para a gente seguir. Se tiver alguma dúvida, irmãos, pode me interromper, pode falar, pode perguntar, tá bom? Eu posso ler, pastor? Na Páscoa judaica, o sangue livrava do anjo da morte. Na ceia memorial, o sangue nos lava do pecado e nos protege do juízo de Deus. Jesus tomou 2 elementos da Páscoa e instituiu a ceia, estabelecendo a nova aliança, afirmando seu compromisso de salvação por seu próprio sacrifício na cruz. Amém. Eu, inclusive, já mencionei nessas 2 falas, que são importantes, né? Mas o Senhor Jesus, ele agradece, irmãos, a expressão de gratidão a Deus em saber que o propósito eterno da Trindade iria se cumprir, estava prestes a se cumprir. Por isso ele agradece ao Pai, mesmo sabendo, né, que já se aproximava o dia da sua entrega, né? E a gente vai ver adiante que foi algo difícil de ser, né, algo muito complicado que o Senhor Jesus precisou enfrentar. Mas nós vamos aqui agora seguir a partir do versículo 27 e entrar aqui numa parte bem interessante. Eu vou pedir que outra pessoa leia para a gente. Tem aqui um rapaz ali, tem um galo cantando. Você já deve imaginar do que se trata, né? Vamos para frente aqui. Quem pode ler para a gente esse slide? Eu posso ler, pastor. Legal. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha só, aquele famoso texto no qual o Senhor Jesus está avisando a Pedro de que naquela mesma noite ele o negará 3 vezes. E a gente está falando de Pedro, né, irmãos? Aquele que é o que tomava a frente, era o cabeça, era o líder entre os 12 discípulos, né? Pedro, que era aquele homem que prontamente fazia grandes declarações espirituais, de repente tropeçava, né? A gente recentemente teve, acho que no começo do ano tivemos aqui uma série de mensagens sobre o Pedro que habita em mim, né? Existe um Pedro dentro de cada um de nós. Mas aí eu questiono para vocês, qual foi o motivo? Por que será que Pedro negou ao Senhor Jesus? O que vocês acham? Eu queria ouvir, assim, rapidamente, né? O que vocês pensam em relação a isso? Né? Pedro foi avisado, mas falou: olha, Jesus, eu jamais, eu não vou te trair nunca. Pode contar comigo, eu vou contigo
né? Estou contigo, não abro, vou até as últimas consequências. O que vocês acham que levou Pedro a tomar essa atitude? Ele ficou com medo. Medo, medo. O que mais? Eu acredito que ele foi induzido a negar Jesus. Ele foi Induzido, Gabriel? Ele foi induzido pelo bicho. Porque por ele falou, nunca negarei meu Senhor. Mas é que estava escrito. Foi fraqueza, né? É fraqueza, né? Ele se Fraqueza, deixou dominar pelo... fraquejou o inimigo. O inimigo tentou, né? Ele se deixou levar pela fragilidade do momento, pelo temor, pelo medo, né? Irmãos, algo que a gente precisa levar em consideração é assim, é que Pedro caminhou 3 anos com Jesus, assim como os demais apóstolos, discípulos, né? Estava ali com o Senhor Jesus. E muitas vezes o fato de nós caminharmos com Jesus por tanto tempo e já termos experiências com Deus, muitas vezes pode nos levar, assim como levou a Pedro, a desenvolver um sentimento de autoconfiança. A gente muitas vezes acha que está preparado. Puxa vida, eu tenho tantos anos de igreja, eu estou caminhando com o Senhor há tantos anos que eu não vou me deixar levar facilmente, não. Ah, não, de forma alguma, eu vou enfrentar e tal, eu tô firme, eu sou crente, né? Talvez Pedro tenha se deixado levar pela autoconfiança. Mas, olha, é importante a gente lembrar aquilo que o Gabriel falou, né? Que a gente precisa vigiar para não cair em tentação, né? Olha só o que o Senhor Jesus falou para ele mais adiante, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é uma justificativa para o pecado. Ah, a carne é fraca, eu vou pecar. Não. É que a gente precisa vigiar, porque a carne está o tempo todo tentando nos derrubar. E Pedro talvez tenha pecado também pelo excesso de autoconfiança. E a gente precisa vigiar em relação a isso. Não devemos confiar em nossas próprias forças, mas depender de Deus, né? Alguém pode abrir para a gente lá em Provérbios 16, 18? Provérbios 16, 18. Quem puder abrir rapidamente, abre rapidinho e lê para a gente, porque talvez tenha sido também uma falha de Pedro, né? O pastor, aqui mostra também, trazendo para a nossa realidade, que na igreja não existe nem maior nem menor, nós somos todos iguais, né? Exatamente. E que estamos, assim, sujeitos a pecar, assim, a qualquer momento, cometer erros que, na nossa imaginação, nós não teríamos a capacidade de cometer, né? Muito bem colocado, Rosalina. A gente acha que já tá de boa, né? Não, eu sou crente, não, e jamais eu vou me submeter a isso. Não, eu vou até... Mas, de repente, irmãos, a fragilidade, né? A autossuficiência. Alguém encontrou aí o texto de Provérbios para ler para a gente? Provérbios 16, 18. Quem pode ler? Eu posso ler. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Olha só, o orgulho e a vaidade. A gente sabe que Pedro ele tinha essa tendência de ser o primeiro da fila, né? Infelizmente, é uma realidade. Agora, é sempre importante a gente olhar para os apóstolos, para os discípulos, e perceber que existem estereótipos deles, entendeu? Que se encaixam para cada um de nós em determinadas situações. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes a vaidade, a autoconfiança, irmãos, é o nosso calcanhar de Aquiles, é o que nos leva à derrota, né? Vamos para frente, porque tem muita coisa para a gente ver. Vamos agora partir para Jesus no Getsemane. Vou pedir que... Michele, você pode ler para a gente? Posso sim. A prova da obediência do servo, a morte de cruz. A arma de Satanás é oprimir o coração de Jesus. A arma de Jesus é a perfeita comunhão com o Abba Pai. Diante de tamanha aflição, Jesus clamou por compaixão, mas sabia qual a resposta. Aí eu pergunto para vocês, por que será que Jesus temeu tanto? Por que será que o Getsemane foi um momento tão marcante, né, no ministério do Senhor Jesus? Será que ele estava com medo da cruz? Será que ele estava com medo de morrer? Qual o motivo, né, que levou Jesus a sofrer tanto ali no Getsemane, como nós sabemos que ele sofreu? Né? E existe, inclusive, aí, a ciência diz que um fenômeno científico, né,
aconteceu com o Senhor Jesus porque ele ficou tão angustiado, tão entristecido, tão temeroso, com tanto estresse, com tanta angústia, que ele transpirou sangue. Tamanha era o estresse, tamanha era a angústia que o Senhor Jesus sofreu. A ciência chama esse fenômeno de hematidrose. É um fenômeno que faz com que os vasos sanguíneos, né, eles se misturem com o suor. Eles estouram alguns vasos sanguíneos e misturam com o suor, a pessoa começa a pingar sangue, a suar sangue. Tamanha a angústia do Senhor Jesus. Mas, irmãos, é importante a gente lembrar que Jesus tinha total consciência, né, do que estava por vir. E sem dúvida, ele, como sendo plenamente homem, ele sabia o que estava por vir, ele já sentia o peso que estava por vir, da humilhação, o peso da cruz, o peso do próprio pecado. E eu digo para vocês que acredito que o peso de saber que o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem, recairia sobre os seus ombros. Imagina quanto pecado. A gente não pode nem assistir hoje o jornal. Eu tenho dificuldade de assistir alguns jornais, porque a impressão que a gente tem é que vai pingar sangue da tela. De tanto sangue derramado, de tanta maldade, de pais contra filhos, filhos contra pais, tanta coisa terrível, né? Tanta maldade do coração do ser humano. Pensa assim, toda essa maldade recaiu sobre os ombros do Senhor Jesus. Então, a sua angústia, né? A sua opressão naquele momento é justificada. E Satanás, ele sabia, entendeu, que o Senhor Jesus já se aproximava em direção ao propósito, né, da plenitude dos tempos, de realizar a obra completa do Senhor. Então, ele trouxe todo esse peso e jogou sobre os ombros do Senhor Jesus, causando-lhe ali dor e aflição. Mas qual foi a arma que o Senhor Jesus encontrou para suportar o Getsêmani? Qual foi a arma que o Senhor Jesus encontrou para poder enfrentar aquela situação? Só e simplesmente comunhão com o Pai. Por isso ele menciona Abba, né? Abba, Pai. Então, só quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente mantém comunhão com Ele, irmãos, é que nós vamos conseguir enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as provações que nós enfrentamos na nossa vida. Só em comunhão com o Pai nós conseguiremos vencer todas essas lutas. Mas olha só o que aconteceu. A gente sabe que lá no Getsêmani, o que Jesus falou? Falou, olha, está aqui no versículo de número 32. Foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegando, falou com os discípulos, olha, me esperem aqui. Deixou alguns discípulos na entrada do Getsêmani, né? Nós sabemos que o jardim do Getsêmani, ele ficava no Monte das Oliveiras. E o nome Getsêmani, ele significa prensa de azeite. Era um lugar onde se fazia azeite. Por isso se chamava Monte das Oliveiras. Esse jardim, ele falou para alguns discípulos, fiquem aqui, e levou 3 consigo, Pedro, Tiago e João. O que aconteceu com os discípulos? Quem se lembra? Os 3 discípulos que foram com Jesus? Dormiram. Né? E Jesus, angustiado, sofrendo, os discípulos dormiram. Né? Irmãos, e aí o seguinte, eles não conseguiram vigiar. Jesus voltou a primeira vez, reclamou, voltou a segunda vez, falou com ele, falou, olha, cuidado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que o texto menciona que os olhos deles estavam pesados, eles estavam dormindo. O que vocês entendem que pode representar na nossa vida esse sono que os discípulos tiveram naquele momento de aflição? O que a gente pode aplicar na nossa vida? Essa questão do sono, essa questão do cansaço físico, emocional que eles tiveram naquele momento. O que vocês entendem disso? É uma fuga. O sono é uma fuga, né, Salva? A pessoa se recua, é uma espécie de uma fuga. Você cochila sem querer cochilar. Eu acho que é isso. Pode ser uma fuga, pode ser sim, Gabriel. Com certeza. O que mais que vocês entendem? E justo no momento que realmente Jesus contava, precisava do apoio de amigos, né? As pessoas dormiram. Será que em algum momento da nossa vida também a gente tem dormido? A gente tem cochilado? Será que a gente tem fugido, né, através de um sonho, de um sono ou de alguma outra situação, dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas? O que vocês acham? Pastor, eu entendo também como uma limitação do ser humano, né? Que a gente, por mais que a gente queira fazer tudo, fazer o melhor em tudo, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos, mas a gente tem a nossa limitação.
vamos dizer, alguém que cochila ao volante, por exemplo, ela entende que ela precisa chegar em tal lugar, ela se coloca naquela viagem, mas ela cochila ao volante porque ela tem essa limitação. Então, não que ela queira dormir ao volante. Eu, por exemplo, uso uma estratégia, eu vou dirigindo, se o sono começar a pesar, eu sou obrigado a encostar e, enfim, ou alguém conduz ou tem que esperar descansar para poder seguir. Porque com o sono, com os olhos muito pesados, a gente não tem condição, né? Então, eu vejo mais, não como um sentido pejorativo, mas no sentido natural da vida, que a gente tem essa limitação, e Jesus entendeu isso também, né? Ele até comentou com eles, mas, assim, ele não os repreendeu, não os castigou, né? Então, eu vejo dessa forma. Legal. Eu vou, inclusive, pegar aqui o gancho do pastor Emerson, falando sobre o sono ao volante. Né? Eu, infelizmente, já dormi 2 vezes no volante, o carro girou na estrada, mas o Senhor me livrou. Né? Mas, irmãos, interessante que o sono ao volante, ele nos dá sinais. E o Senhor Jesus também sinaliza para os discípulos da importância da oração. Falou, olha, vigiem comigo nesse momento, orem comigo nesse momento. O que aconteceu com os discípulos? Eles não vigiaram, eles não oraram. Por isso, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, cuidado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos, irmãos, estar atentos, perceber os sinais. Você sentiu o sono ao volante? Para. Sentiu que a tua vida está se enfraquecendo? Se aproxima mais de Deus. Busque estar mais na presença do Senhor. Ore mais, leia mais a palavra, gaste tempo, invista tempo na presença do Senhor, para que no momento oportuno você não esteja vigiando, para que no momento oportuno você não esteja dormindo. E olha que foi no momento oportuno, no momento que Jesus mais precisava do apoio daquelas pessoas, elas não estavam ali. Muitas vezes, no momento que Deus mais quer contar conosco, nós estamos despreparados, não estamos prontos a responder à altura do chamado do Mestre. Né? Então, a fala do Senhor não é uma desculpa. Né? Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí é muito comum a gente, até de gabinete, ouvir assim, a pessoa falar, pastor, aconteceu isso, mas você sabe, a carne é fraca, né? As pessoas usam esse texto, né, como justificativa para os seus erros. O que Jesus queria dizer para Pedro é o seguinte, a carne é fraca, você pode dormir ao volante. Então, antes que isso aconteça, se fortaleçam, orem, estejam na minha presença, busquem mais de mim, para que isso não se torne uma realidade na vida de vocês. Né? Mas antes da gente acusar os discípulos, precisamos olhar... Oi, Rosaline, diga, minha querida, fala. Será que eles não dormiram também de tristeza? Que eles também ficaram angustiados? A gente não pode afirmar com 100% de certeza, né? Mas olha só, Rosalina, olhando para o contexto, a gente percebe que essa ceia foi uma ceia, apesar de Jesus saber o que estava por vir, foi uma ceia muito feliz, né? Eles estavam saindo de uma festa, estavam celebrando, né? Tinham tomado ali pelo menos 4 copos de vinho. Talvez o vinho dê um sonozinho também neles, vai saber, né? É verdade. Mas é o seguinte, a ceia, a gente sabe que a ceia naquele contexto era comida mesmo. O pessoal comia bem. A gente falou de alguns elementos, né? Então tem uma série de fatores. Mas trazendo assim aplicações espirituais, a gente entende, né, da importância da vigilância na vida cristã para que possamos crescer a cada dia. Bom, como não dá para a gente focar apenas no... Irmãos, eu digo para vocês assim, cada um desses tópicos daria aqui uma mensagem extensa. Poderíamos extrair muitas verdades, poderíamos absorver muita coisa preciosa da parte do Senhor para as nossas vidas. Mas o nosso tempo é curto. Estamos aqui na aula de EBD e a ideia não é estudar a Bíblia versículo por versículo, mas de certa forma, de maneira mais panorâmica, trazer as principais verdades do texto e buscar as principais aplicações para as nossas vidas. Tá? Então, sabemos que nesse momento, o Senhor Jesus ele falou aqui no versículo de número 42, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu vou pedir que outra pessoa leia para a gente aqui esse slide da prisão de Jesus. Quem puder, fica à vontade. Vou ler, pastor. Vou ler, pastor. Vamos, pode ler, irmã Rosalina, pode ler. Jesus é preso. Judas o chama de mestre e não de senhor. Jesus já não atendia às suas expectativas. Os discípulos não entendem nada.
Ao invés de afastar aquele perigo com o poder divino, Jesus aceita o papel de criminoso. Um jovem vestido de lençol que fugiu desnudo. Muito bem. Assim, de maneira bem sucinta, a gente vai passar por esse tópico, né, que fala sobre a prisão do Senhor Jesus, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Quando Judas ele vai lá e traz aquela turba, aquela horda de soldados, de representantes dos sumos sacerdotes, eu acredito que você já tenha lido, né, o capítulo 14, Judas se aproxima de Jesus e o chama de Rabi, mestre. Percebam que Judas não o chamou de Senhor. A palavra que Judas usou foi mestre, professor, Rabi. Jesus já não era mais para Judas o Senhor que ele esperava, né? A gente viu na semana passada que a ideia que Judas tinha de Jesus é de que Jesus fosse um libertador político, que fosse o grande rei, né? Descendente de Davi que viria para tirar o povo de Israel do jugo de Roma. Nesse momento que ele já vem com a mente completamente transtornada, porque Jesus não atendia mais às expectativas que ele tinha em relação ao Cristo, em relação ao Messias, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, Messias, a gente já pensa diretamente no Senhor Jesus, né? Mas, no decorrer da história da igreja, do povo de Israel, a gente percebe que vários Messias se levantaram no decorrer da história. Cada juiz que você vê lá no Antigo Testamento se levantou como Messias. Cada um deles com uma obra e com um propósito a se desenvolver na vida daquele povo. Sansão foi tido como Messias. Débora foi tida como alguém que veio também assumir o papel de Messias, alguém que vinha, Baraque, né? Josué. Então, pessoas que vinham com esse propósito. Então, a expectativa que eles tinham é de que alguém naquele porte viesse para libertar aquele povo. Judas já não tinha mais o Senhor Jesus como seu Senhor. Então, ele veio com um beijo, trai o Senhor Jesus, né? Mas aí é o seguinte, a gente vê aqui nesse tópico, que fala sobre a prisão do Senhor Jesus, que os discípulos se levantaram, Pedro logo tirou a espada, já desembanhou sua espada, cortou a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote. Jesus foi ali, pegou eu brinco dizendo que é super bom de espiritual e colou ali a orelha de Malco naquele momento, né? A gente percebe o seguinte, um certo movimentar, mas naquele momento os discípulos também não entenderam o que estava acontecendo, porque eles, a gente falou no comecinho do capítulo 14, que os discípulos estavam maravilhados com tudo que Jesus fazia no decorrer daqueles anos. Viram Jesus andar por sobre as águas, viram Jesus curar leprosos, aleijados, cegos, repreender a tempestade, né? Pregar com autoridade, superar de todas as maneiras o seu diálogo diante dos fariseus, que eram os doutores da lei. O que eles esperavam? Que Jesus repreendesse aqueles homens ali e seguisse o seu chamado messiânico. Mas Jesus aceitou o papel de criminoso. Falou, puxa vida, o que está acontecendo? Eles entraram em parafuso, irmãos, entraram em dúvida, por isso fugiram. O próprio Pedro fugiu, né? E aqui a gente vê aqui no versículo 51 e 52 uma menção interessante. Diz assim, seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu pelado, esse jovem, né? Esse jovem aqui mencionado, os estudiosos apontam que tenha sido o próprio escritor do Evangelho de Marcos, João Marcos. Porque é só nesse Evangelho de Marcos que há a menção desse jovem. Então, acredita-se que esse jovem seja João Marcos, filho de Maria, né, que era a proprietária da casa onde havia ali o cenáculo. Lembrando que aquela mesma casa onde Jesus instituiu a ceia é a mesma casa onde os discípulos permaneceram reunidos, aguardando Pentecostes, onde houve também a descida do Espírito Santo. Então, essa é uma família, né, a mãe de João Marcos era uma pessoa muito participativa no ministério do Senhor Jesus, e esse jovem tentou seguir o Senhor Jesus quando foi levado preso. Mas aí os soldados tiraram ali o lençol que ele se cobria, e ele saiu pelado, fugiu desnudo, né, diante daquilo. Então, ele faz menção de algo que ele foi, de fato, uma testemunha visual daquilo que havia acontecido, né? Então, Jesus foi preso, os seus discípulos se escandalizaram, fugiram, porque não entenderam qual foi a atitude do Senhor Jesus, e
Temos aqui menção de João Marcos. E vamos agora, então, discorrer um pouco mais sobre a questão importante, né, da acusação que o Senhor Jesus sofreu perante o Sinédrio. E a gente vai pontuar algumas coisas interessantes, espero que contribua para o seu crescimento e para o seu entendimento mais aprofundado, com alguns detalhes a mais do que aconteceu. Gabriel, você pode ler para a gente? Posso. Jesus é acusado pelo Sinédrio. A liderança judaica não poderia executar a Jesus, mas cuidaram de preparar falsas acusações. A sua condenação foi irregular. Pelo horário de madrugada, verso 54, versículo 54. Quanto ao local, a casa do sumo sacerdote, versículo 54. A pressa incomum, sem testemunhas favoráveis, já vai para o 55. Quer dizer, ele foi tudo irregular. Jesus já com falsas testemunhas, os 56 e 57, com interpretações falhas contra a destruição do templo de Herodes. O acusaram de falar contra o templo e o condenaram de afirmar ser o Cristo. Irregular pelas ações violentas contra o prisioneiro, cuspes, socos, murros e bofetadas. Vamos lá, queridos, olha só. Né? Jesus é preso, né? E quando ele foi preso, ele reclamou: puxa vida, vocês vieram me prender aqui agora, nesse lugar escuro, afastado. Eu estava todos os dias no templo pregando, né, ensinando a palavra, por que vocês não me prenderam lá? Jesus ficou revoltado com aquilo, mas sabia que deveria seguir, né, tudo aquilo que o próprio Pai já havia preparado para ele desde a eternidade. Mas aqui, irmãos, a gente vê que o Senhor Jesus, ele não foi condenado por um motivo justo. Eles não tinham motivo justo para condenar a Cristo. Então, a sua condenação foi completamente irregular. Né? Primeiro, pelo horário de madrugada. Né? Eles queriam um horário... Lembra-se que os religiosos queriam que ele morresse após a Páscoa? Após. Para quê? Para não ter a repercussão pública daquele ato, para que poucas pessoas ficassem sabendo. Por isso, eles foram de madrugada para prender o Senhor Jesus. Uma pessoa que vai presa, ela vai direto para onde? Para a delegacia. Né? No caso de Jesus, não, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, ou seja, foi uma prisão religiosa. Então, fizeram as coisas assim de maneira muito irregular, por baixo dos panos, para que não tivesse, né, nenhum tipo de repercussão que pudesse impedir aquele ato. Fizeram tudo com muita pressa. Buscaram, se você ler aqui o capítulo 14, a partir do 51, você vai ver que eles buscaram testemunhas favoráveis às falsas acusações contra o Senhor Jesus, mas não encontraram, porque as próprias testemunhas começaram a entrar em descrédito. Né? Olha só, não tinha motivo. Falsos testemunhos, versículos 55, 56 e 57. E aí o seguinte, quando não encontraram motivo, buscaram uma falsa interpretação de uma fala de Jesus, quando ele falou que aquele templo seria destruído e que depois de 3 dias seria reconstruído. Eles alegaram que Jesus falou que iria destruir o templo de Herodes e dentro de 3 dias iria reconstruí-lo. Só que Jesus, quando mencionou isso, ele falou do seu próprio corpo. E ele falou, ele profetizou e cumpriu, porque após o 3º dia ele ressuscitou. Né? A Bíblia diz que nós somos templo, tabernáculo do Espírito Santo. Jesus mencionava do seu próprio corpo, aquele corpo que seria entregue, 3 dias depois seria ressuscitado. E isso aconteceu. O acusaram de falar contra o templo e o condenaram de afirmar ser o Cristo. A condenação de Jesus não foi de acordo com a acusação que eles falsamente levantaram, mas foi porque quando o sumo sacerdote se direcionou para ele aqui no versículo de 56 a 59, ele afirma com todas as palavras que ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito, e que eles o veriam assentado à direita de Deus, vindo com os anjos no céu, com glória e com majestade. Nesse momento, o sumo sacerdote rasgou a roupa, falou: agora nós temos motivo para te condenar, porque você está aqui afirmando algo que é mentira, você está aqui levantando uma blasfêmia, né, em afirmar ser o próprio Filho de Deus. Né? Então, aí eles encontraram, então, um motivo para condená-lo à morte. Mas, ainda assim, a sua prisão foi regular.
porque mesmo um prisioneiro, ele merece o cuidado do Estado, né? E o que aconteceu com Jesus foram ações violentas, né? Cusparada, soco, né? Foi machucado, de todas as formas ele foi humilhado. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele se ofereceu de maneira voluntária, assumindo uma culpa que não lhe pertencia em nosso lugar. Tudo isso demonstra, né, e conota a importância do sacrifício vicário do Senhor Jesus por nós na cruz. Vamos lá. Alguma dúvida em relação a essa questão da prisão de Jesus? Algum questionamento em relação a como isso aconteceu? Alguma dúvida em relação ao que foi falado, do próprio texto? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, é só levantar que a gente vai tentar responder. Não, tá perfeito. Tudo safadeza. Alguém quer acrescentar alguma coisa dessa questão de como Jesus foi preso? Bom, se não, nós vamos agora nos dirigir para o nosso último tópico eu ia falar da noite, né? Mas a gente está de manhã. Dessa manhã, que é o fato de que Pedro nega a Jesus. Irmãos, desculpe estar correndo um pouco, mas é que eu gostaria de finalizar hoje, né, o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E como vocês sabem, nós não estamos discorrendo versículo por versículo, mas pegando as principais aplicações do texto de maneira mais panorâmica, tá? Então, eu vou pedir que alguém leia para a gente aqui. Ah, não, esse aqui já é só esse slide, não tem leitura. Pedro nega a Jesus. Nós falamos anteriormente que o Senhor... o texto está no versículo número 66 a 72. Tá? Então, vamos lá. Pedro nega a Jesus. Nós mencionamos anteriormente, né, que Pedro ele foi avisado pelo Senhor Jesus que viria traí-lo. Falamos que Pedro confiou em sua autossuficiência. Nós mencionamos que Pedro não orou e nem vigiou de maneira adequada, né? Mas por que vocês acham que Pedro, ele de fato negou o Senhor Jesus? E o texto menciona o seguinte: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou uma vez. Mas o texto continua dizendo: e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. É assim que diz a minha tradução, né? E aí a gente pergunta, por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Já mencionamos que ele se considerava autossuficiente, consideramos que ele não orou nem vigiou o suficiente. Mas o que vocês entendem dessa situação? Fala para mim, o que está no teu coração em relação a essas 3 negativas de Pedro, né, diante do Senhor Jesus? A Lígia falou que ele estava com medo. Amém, estava com medo, e a gente tem que levar isso em consideração. Mas o que mais? Pastora, eu estava pensando aqui, estava lendo o texto aqui, pensando comigo. Se Pedro tivesse dito que ele era um discípulo de Cristo, ele poderia ter sido morto junto com Jesus. E aí os planos seriam frustrados. Os planos de Deus seriam frustrados. Não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente percebe mais uma vez que mesmo com as nossas fraquezas, mesmo as nossas derrotas, muitas vezes em determinadas situações, tem sempre um propósito divino, irmãos. Deus é um Deus soberano. Por que nós estamos aqui hoje tratando sobre a negativa de Pedro? Para aprender com os erros de Pedro. E esse é um diferencial, irmãos, fundamental da Bíblia. Se você pegar qualquer outro livro de qualquer outra religião, você só vai ver esse livro apontando as qualidades daquelas pessoas que são levantadas ali, que são mencionadas ali. Não vai mostrar defeitos.
A Bíblia mostra os nossos defeitos. A Bíblia mostra as nossas falhas, porque ela quer que a gente aprenda com os erros também. A gente aprende com os erros de Davi. A gente aprende com os erros de Jacó. A gente aprende com os erros de Abraão. A gente aprende com os erros de Pedro. A gente aprende com os erros de Judas em ter vendido ao Senhor Jesus. A gente aprende com os erros dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, para que a gente não venha repetir os mesmos erros. Você já pararam para perceber isso? Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Ô, Pedro, cuidado, filho, você não é tudo isso que você pensa, não. Você ainda precisa se revestir do Espírito Santo. Vai chegar um momento em que você vai ser revestido, e o Senhor Jesus menciona isso. Vai chegar um momento que ele seria levado logo depois, né? Nós vamos ver isso adiante. Olha, vai chegar o momento, Pedro, depois que Pedro vai se retratar com Jesus após a ressurreição. Pedro, vai chegar um momento que você vai ser levado para onde você não quer. Pedro foi morto, irmãos, foi preso por amor a Cristo. Nesse momento ele temeu a morte, mas no momento oportuno, quando ele estava preparado, ele enfrentou a morte, segundo a tradição da igreja, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque não se via digno de morrer como o mestre morreu, né? Sendo crucificado, mas de cabeça para baixo. Ou seja, aprendemos com os erros de Pedro. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para alguns pontos que eu considero importantes. E quero ouvir também as colocações dos irmãos. O texto menciona, irmãos, que Pedro se manteve ao longe, distante. E aí eu abro um parêntese, porque os demais discípulos todos fugiram e não estiveram nem por perto, mas Pedro ainda estava buscando ali proximidade. A intenção do coração de Pedro talvez fosse de tentar livrar Jesus das mãos dos seus opositores. Talvez fosse, a Bíblia não menciona isso, né? Estamos aqui elencando possibilidades. Mas Pedro estava ali por perto, estava observando o que estava acontecendo, tentando compreender aquela situação. Mas algo que a gente precisa compreender e trazer assim, de aplicação para a nossa vida é que nós não podemos caminhar à distância de Cristo. Sempre que a gente estiver distante de Jesus, a gente vai tropeçar e vai cair. Sempre que a gente estiver, né, meio lá, meio cá, meio distante, a gente vai tropeçar e vai cair, como aconteceu com Pedro. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a gente vai negar Jesus. Outra aplicação que eu quero trazer para vocês. Pedro ainda era um homem carnal, estava sujeito às aflições da carne. Qual foi a atitude de Pedro quando for prender Jesus? Arrancou da espada e, de maneira iracunda, violenta, arrancou a orelha, né, de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus falou para ele: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Era necessário que acontecesse na vida de Pedro uma transformação do homem carnal para o homem espiritual. Tá? E naquele momento, quando ele chora amargamente, em outra tradução diz que ele chorou, caindo em si, chorou amargamente. Muitas vezes a gente precisa cair em si, cair nesse choro amargo, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que ainda somos carnais e precisamos ser revestidos do homem espiritual em Cristo, pelo Espírito Santo. Outro ponto que vale a atenção a gente levar em consideração está aqui nessa imagem. O que vocês veem aqui nessa imagem desse slide? Minimizar para facilitar aqui. Tiago mandou minimizar. O que vocês veem aqui nessa imagem, irmãos? Pedro assentado à roda de uma fogueira, não é isso? O que isso significa para nós, irmãos? Isso significa... Um homem com medo. Oi? Ele está com medo. Ele está com medo. Está aqui com medo. Está com medo. Mas ele está ali em volta da fogueira, né? Junto a pessoas ali que estão ali por um motivo. O motivo daquelas pessoas estarem ali era aprender a Jesus, né? E eram condenar Jesus de maneira ilícita. Ou seja, eram escarnecedores. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Então, sempre que a gente estiver desenvolvendo uma vida de proximidade com as pessoas que não têm compromisso com Deus, a nossa tendência, mais cedo ou mais tarde, é de negar a Cristo. Precisamos ter cuidado, aprender com os erros dos demais, né? Se estivermos distantes da presença do Senhor, somos candidatos a negá-lo. Se estivermos, né, na roda dos escarnecedores, e tem pessoas que têm essa prática. Ah, pastor, mas como é que eu vou ser sal
dentro do saleiro. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Nós precisamos estar no mundo, né? Mas roda dos escarnecedores é participando da mesma mesa do mundo. Não tem como você ser cristão indo para balada junto com seus amigos, participando de boate, participando de cachaçadas, participando de momentos que são desagradáveis a Deus. A roda dos escarnecedores, para nós, é veneno, é pedra de tropeço. A gente precisa assumir um compromisso de estar com Cristo. Bom, eu vou interromper agora o slide, para a gente finalizar, então, essa aula. E qual é a conclusão que nós chegamos aqui do capítulo 14 do Evangelho de Marcos? Eu tenho aqui algumas breves conclusões para a gente finalizar esse capítulo. Conseguimos finalmente chegar no final do capítulo, corremos um pouco, né? Mas essa é a ideia para a gente ter um pano de fundo geral dos acontecimentos, lembrando que o capítulo 14 discorre da quarta e a quinta-feira antes, né, da entrega do Senhor Jesus, né, como Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, diante desses últimos fatos: um sinédrio injusto, que se reuniu de maneira injusta, às escuras, para condenar ao Cristo, condenar o Cristo. Temos uma outra situação aqui, que é o Judas Iscariotes, como sendo aquele discípulo, né, que no momento abriu mão do seu compromisso com Deus, se tornou um homem avarento, ladrão, vendeu o Senhor Jesus, traindo o Senhor Jesus. Olha só, mesmo dentre os seus existia aquele que não tinha compromisso com ele, né? A Bíblia fala sobre o joio e sobre o trigo. Irmãos, não é porque a pessoa está dentro da igreja, não é porque a pessoa veste como se veste um cristão, nem sei como é que cristão se veste mais hoje, né? Antigamente tinha até uma vestimenta, hoje a gente se veste de maneira mais contemporânea, né? Mas não é porque toma ceia, porque dá dízimo, porque está dentro da igreja que é crente. Precisamos estar atentos a tudo isso. Judas era um homem cobiçoso e traidor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, é pedra preciosa. Né? Precisamos estar atentos a isso. E Pedro, mesmo sendo um homem alcançado por Jesus, por causa do seu Pedro traiu a Jesus, ele negou Jesus em função das suas fragilidades, da sua autoconfiança. Mas não adianta a gente olhar para essas pessoas acusando elas. A ideia e o propósito da palavra de Deus é buscar esses bons e maus exemplos e trazer para a nossa vida. Nós precisamos vigiar para não cometermos os mesmos erros que aqueles homens cometeram. Por isso a Bíblia mostra, por isso a Bíblia faz questão de nos apresentar cada uma dessas situações. E que a palavra do Senhor Jesus, ela se cumpra nas nossas vidas para que a gente possa orar e vigiar para não cair em tentação. Talvez não as mesmas, mas outras, né? Relacionadas ao nosso tempo, relacionadas à nossa vida, relacionadas àquilo que faz parte do nosso cotidiano. Né? Então, que essa palavra possa encontrar, irmãos, espaço na nossa vida, no nosso coração, mas levando-se em consideração de que há um Deus que é soberano, que tem um domínio de todas as coisas, e levando-se em consideração que o Senhor Jesus se ofereceu. Ele foi condenado de forma indigna, mas ele próprio se ofereceu para assumir o nosso lugar, né, como Cordeiro de Deus, né, no dia específico, no dia da Páscoa. Ele foi, conforme nós vamos ler a partir do capítulo 15, com o que aconteceu com Jesus perante Pilatos, quando ele foi entregue aos soldados, e quando ele foi crucificado, no dia que o próprio Pai havia estabelecido desde a eternidade, para que ele pagasse o preço pelas nossas vidas.